bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e a gente aqui fala sobre tudo que está relacionado a varejo e consumo no Brasil e no mundo. E neste, especialmente, a gente vai falar de tendências aí para 2024, porque a gente está fazendo um aquecimento para a NRF. Ao meu lado, Gustavo Groma, editor aqui da Mercado e Consumo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, prazer estar aqui para falar sobre varejo NRF 2024. Muito legal. É isso aí, malas prontas. Malas prontas. Tá se comprometendo, hein? Então, vamos acreditar que você realmente já está preparado, assim, com tanta antecedência. Recebemos aqui um convidado frequente, digamos assim, nossos webcasts do Mercado de Consumo, inclusive, né? Nosso colunista, Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Governance. Tudo bem, Marinho? Olá, Ana. Olá, Gus. Como é que vocês estão? Todo mundo está nos vendo aqui. Tudo ótimo. Marinho que faz um papel super importante aí na delegação, que é fazer um score das palestras que não devem deixar... não devem deixar de ser vistas, não devem ser deixadas de lado. É super importante porque a gente está falando de um evento que tem tanto conteúdo, tanta coisa paralela acontecendo, né? É bom, muito bom ter esse guia aí, ainda mais vindo do Marinho. E a Cecília Rapace, fundadora da Flash on Business. Tudo bem, Cecília? Bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso podcast. Espero que é a primeira de muitas outras. Prazer, Ayana, Gustavo, Marinho, uma referência para mim. Prazer estar aqui falando hoje sobre NRF com vocês. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de NRF, da experiência que vocês dois têm com o NRF. Eu já comentei aqui do Marinho que ele tem aí, inclusive na delegação que a gente acompanha, que é da Gouveia, o papel super importante de fazer esse score, palestras que a gente vai ver, que não vai. Além de ser, né, e a gente sabe muito bem que a gente sendo jornalista, Gustavo, referência pra gente em vários momentos, né? Marinho, o que você viu mais legal? O que tem nessa loja que é mais legal? Conta um pouco aí da sua experiência curtinha na NRF. Pois essa será a minha 25ª NRF seguida, considerando que em 2021, por conta da pandemia, houve sim uma NRF, porém virtual. Aliás, não houve duas edições virtuais, e eu participei das duas. Portanto, são 25 edições seguidas desde 1999 que eu frequento o Javits e acompanhando a NRF. É bacana porque, de alguma maneira, a gente traça uma linha do tempo e começa a entender de onde a gente veio, para onde a gente vai. Começamos a ver lá atrás as pessoas falando de customer centricity, omnicanalidade, e hoje isso aí já são realidades. Então, assim, é uma experiência sempre muito bacana, não só acompanhar as conferências da NRF, mas as visitas técnicas também, a evolução das lojas. Quando a gente começou aí, tinha aquela coisa muito teatral, a experiência do consumidor muito ligado ao lúdico, ao divertido, e hoje você tem a tecnologia com um papel com maior protagonismo. Então, é isso, eu acho que essa será a minha 25ª NRF. E a sua? É um contraste fantástico, né? Porque vai ser a minha primeira NRF, né? A gente se divertiu com esse contraste. De corpo presente, eu costumo falar que de corpo presente é a primeira vez, mas o conteúdo de NRF eu estudo basicamente desde, acho que há mais de 10 anos, né? Eu dou aula desde 2015 para faculdades, graduação e pós-graduação de moda, e eu uso sempre os alunos, discussões sobre NRF, além de ter trabalhado como executiva da área comercial de moda durante todos esses anos. Então, obviamente, eu sempre estudo NRF. Mas tem uma curiosidade muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, se eu puder. A primeira vez que eu ouvi falar sobre NRF foi há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu fiz pós-graduação. E eu tinha uma professora incrível de tecnologia na minha pós, que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa feira, primeira vez que eu ouvi falar sobre RFID, sobre loja autônoma, sobre coisas que a gente achava que nunca ia acontecer e hoje é realidade, né? E essa professora contou tudo isso que acontecia numa feira em janeiro, em Nova York, NRF. E a curiosidade é que a primeira vez que eu vou, né, agora em janeiro de 24, eu vou ter a grande oportunidade de estar na mesma delegação dessa mesma professora, que é a maior referência em tecnologia, uma mulher referência em tecnologia no Brasil, que é a Regiane Helva Romano, né? Maravilhosa. Então, eu vou ter o prazer em ser guiada ali pela Regiane na Expo da NRF. Você sabe, Cecília, que a Rê
Beijo, Rê, você está ouvindo Beijo aqui também. a gente? Ela não sabe disso, ela vai saber, vou contar lá em Nova York pra ela. Não, Acho que ela ouviu. tá? Agora agora não tem mais volta agora. já era. Ela... Mas eu também vou com ela esse tempo todo. Nós fazíamos parte dos mesmos grupos no começo das nossas idas para Nova York. Então, tem também uma longa jornada com a Rê. Eu vi a Bia, a filhinha dela, pequenininha, indo com a gente. Agora já é uma mulher enorme. Então, realmente, a Regiane traduz a tecnologia no varejo para uma linguagem que todo mundo entende e vai estar conosco, não apenas na nossa delegação em Nova York, como também no nosso pós-NRF, nosso Retail Interactive Trends aqui em São Paulo, no dia 31 de janeiro, lá no Teatro Bradesco. Então, vai ser muito bacana. Quem não puder ir à NRF vai curtir pelos vídeos, vai curtir pelos posts, pelas matérias do mercado de consumo, e também tem esse pós-NRF, né? Muito bom. Esse pós é interessante tanto para quem foi, né, e consolida ali, né, vê o aprendizado consolidado, quanto para quem não consegue ir e tem depois essa informação toda. Até para nós, né? Porque são tantas palestras simultâneas. Porque uma coisa é as keynotes, que a gente vai lá e tá todo mundo na mesma sala e tal. Mas aí começa aquela loucura, né? Tem 3 palestras fantásticas ao mesmo tempo. Depois você tem a feira e tem as outras palestras que acontecem simultaneamente em outros lugares do Javits. Então, realmente, cada pessoa que vai faz uma NRF diferente. Então, certamente, eu farei uma NRF diferente da NRF da Cecília, que será diferente da NRF da Ayana. E o pós, como você falou, Ayana, é isso, né? Quando a gente junta essas percepções todas, cada um de nós tem uma peça no quebra-cabeça. Quando nós todos nos juntamos, né? E essa vantagem da Gouveia, porque a gente vai com a maior quantidade de consultores, nenhuma outra delegação vai com tantos consultores sêniores como a gente. Mas eu dando um depoimento e também alertando a Cecília, assim, esse ano foi a minha primeira NRF, né? E é isso que o Marinho falou, das várias palestras bacanas e importantes, que várias vezes coincidem em horário, né? A gente aconteceu isso com a gente também, e a gente falava assim, gente, a gente não conseguiu ver essa palestra aqui, eu, a Ayana, assim, pessoal do editorial. Será que alguém conseguiu? Marinho, eu. Não sei o quê. Marinho, eu. Ele viu todo. Aí eu não sei qual que é a tática dele, mas eu não sei se ele se divide, não sei se ele assiste o começo, o meio e o fim de 3, assim, mas ele tava em todas. O Marinho é a pessoa que mais conhece o Javits, eu acho, né? O mapa, tudo certinho ali, sabe como se mexer ali. E como é que você faz? Qual é o segredo para você, inclusive, fazer o seu score, por exemplo? Que referências você usa, já que são tantos temas, como você falou, que são legais, e a vontade te dá de ver tudo, né? Mas não dá. É impossível. O segredo é planejar. Se você deixar para decidir na hora o que você vai ver, não vai dar certo. Porque as salas enchem. E, embora agora esteja tudo no mesmo anexo, no mesmo prédio, né, que é o anexo do norte, é importante se planejar. Esse é o primeiro segredo. Tudo é muito grande e tal. E o segundo segredo é conhecer os caminhos, né? Então o pessoal brinca, dizendo que eu estava na primeira fila para poder fotografar os slides e tal, da palestra. Aí, na palestra seguinte, eu estou de novo na primeira fila da outra sala. É porque... Eu tô falando. Eu já vou anotar, eu vou colar no Marinho. Quando tá no final de uma, já saio correndo, já sei o caminho, já vou para outra, entro na frente. E o planejamento é fundamental. Mas o score é assim. São muitas palestras, né? Então a gente precisa definir qual é a relevância. Porque pode ser que numa determinada sessão, aquela palestra seja a mais interessante para mim. Mas para o Gustavo, que tem um outro interesse, pode ser outra. Então, a gente dá essas dicas, né? A gente constrói o score baseado no seguinte. Primeiro, no conteúdo, né? Qual é a relevância daquele conteúdo? Esse assunto é um assunto super importante, médio importante, ou é uma repetição de outros assuntos e tudo mais. Segundo, qual é a relevância desse tema para o mercado brasileiro? Então, quer dizer, isso por exemplo, às vezes tem palestras muito legais sobre a economia americana ou sobre a indústria de supermercados nos Estados Unidos. Bacana, se você trabalha com supermercado, vale a pena. Mas a relevância, a correspondência em relação à realidade brasileira não é tão próxima. Terceira coisa, quem é o palestrante? Tem alguns palestrantes que nós já conhecemos e a gente de olho fechado diz, olha, vai assistir porque não tem erro.
Kate Anquetil vai assistir que não tem erro. Será uma boa palestra. O Andrea Bell, da WGSN, vai assistir de olho fechado, né? Lee Peterson vai assistir de olho fechado. Nós já conhecemos aquelas figurinhas carimbadas. Quando a gente não conhece, a gente procura pesquisar ou então entender qual é a empresa que ela representa, ou seja, o quanto que essa pessoa pode trazer de conteúdo para a gente. E o outro item que a gente utiliza para avaliar, parece pouco importante, mas é bastante importante, que é o formato. Quando é uma palestra, é um tipo de dinâmica. Quando é um ping-pong, né? Uma pessoa entrevistando outra, tem bastante, né? Pega um CEO sendo entrevistado pelo CEO da NRF, é outra dinâmica. Quando é um painel, é uma outra dinâmica. E quando é um painel enorme, tem 5 ou 6 pessoas, você já sabe que o conteúdo vai ser muito breve, o tempo para cada pessoa é muito breve, então não vamos conseguir ter um aprofundamento ali. Tudo isso a gente faz uma média, a gente dá uma nota de 1 a 3 para cada um desses itens, faz uma média e gera o score, onde você tem notas de 1 a 5, onde você tem 5 como muito recomendável e 1 pouco recomendável para a nossa realidade aqui e tal. Mas, de novo, a gente também faz algumas observações. Pode ser que tenham 2 palestras nota 4, e aí, qual é aquela que interessa mais a você? Depende do que você está buscando lá. Já me falaram que, assim, se você sofre de FOMO, eu sofro de FOMO. Assim, trabalha a ansiedade, porque você não vai conseguir assistir tudo, né? Então, assim, eu já estou me trabalhando desde já tentando fazer o meu score, mas eu já sei que vai ser difícil olhar tudo que eu quero, né? Tem um remédio para isso, sabe? Vai no South By. Olha lá. Você redimensiona o seu FOMO. Lá não são 3 ao mesmo tempo, são 30 ao mesmo tempo, né? Olha, o Marinho voltou do South By. Eu tive uma conversa com ele, que a gente foi um podcast, um webcast, não me lembro agora, que a gente publicou na Mercado Consumo. E ele falou, tem que ir. E aí eu tô aqui, Ayana, temos que ir, Ayana. Sim, é algo que a gente tem que acompanhar, com certeza. Qual que é a sua expectativa para sua primeira NRF presencial, já que você tem acompanhado tanto esse conteúdo aí? Presencial, né? Eu tenho, dividindo com o Marinho aqui, né, falando do mercado de moda, não tem muito conteúdo para mercado de moda, mas é obviamente que o benchmark com os outros setores serve muito para a gente evoluir nosso setor aqui, né? Então tem alguns assuntos de interesse que eu já mapeio, a gente quer muito ouvir falar sobre aplicabilidade de retail media, né, que é um assunto super importante e relativamente novo, mas principalmente no mercado de moda a gente não vê ninguém fazendo aqui, né? As questões sobre escassez de mão de obra, como isso está sendo abordado, se tem cases interessantes para a gente se inspirar ali. Mas um tema que eu gostaria particularmente de também ver é relativo à sustentabilidade. Eu acho que 2023, se não foi um ano para a gente entender que a crise climática chegou, né? Acho que é claro que chegou a crise climática, a gente sentiu na pele essas mudanças, esses extremos de clima no mundo, né? Então, para qualquer setor, mas obviamente que moda, né? Que é o segundo setor que mais utiliza água no mundo no processo produtivo, né? Depois da agricultura é moda. A gente precisa que esse assunto esteja na pauta de negócios, né? Não só das áreas de sustentabilidade. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais cases e assuntos na prática para poder compartilhar para o nosso mercado aqui. Então, eu espero ver boas práticas ali, bons cases de empresas fazendo a seu papel ali na questão de sustentabilidade. Espero encontrar isso. Vamos ver o que vai... Mas, Cecília, a gente sabe que a geração Z, por exemplo, né, são pessoas que, em tese, são mais sensíveis ao tema, mas continuam consumindo na Primark, continuam indo lá nos fast fashions da vida e tal. Sim, e tal. Essa aparente contradição, como é que a gente pode interpretar? Será que as novas gerações, a alfa, vem diferente? O que você acha? Eu acho que tem grande chance da alfa vir diferente nesse comportamento, sim. Isso está, claro, ligado ao poder de consumo, né, da geração Z, obviamente, mas é uma geração de contrastes, porque é a que mais milita ali, né, sobre esses temas e é a que mais consome também. Então, acho que é importante entender como as empresas estão tratando isso, qual a previsão de comportamento de consumo, porque moda é um grande reflexo de comportamento de consumo, né? A gente está indo para um ano
Os temas de NRF de 23 veio policrise, né? A gente uma guerra em curso, agora a gente está indo para 2 guerras em curso, né? O que vai acontecer no mundo, como que isso vai refletir no comportamento de consumo, e aí essas gerações que, né, cada vez vão ser mais parte importante do consumo, não é que elas vão ditar isso, será que o poder, a grande força vem do consumidor exigindo isso das marcas, né? Não é o que está muito parecendo aí com a geração Z. Você sabe que recentemente eu conversei com o diretor da Speedo, né, que não é moda, mas também, quer dizer, é um pouco agora, né? Moda esportiva, acessórios de moda esportiva, né, tal. E ele estava falando sobre como antes as marcas puxavam as rédeas e como agora eles estão enxergando que o consumidor é que está puxando as rédeas. E falando dessa parte da geração Z, né, e respondendo um pouco da pergunta do Marinho, acho que tem a ver, o discurso é muito bonito e tal, mas o bolso pesa. Não né? acompanha, né? O bolso pesa. E aí, uma das linhas da Speedo, que é a Green and Blue, se não me engano, que é feita com garrafas PET e tal, para ter um material de qualidade e tal, a própria Speedo financia para não chegar nas prateleiras, né, ou nos e-commerces com preço mais alto, para poder deixar a geração Z comprar tal, porque eles entendem que é importante. Enfim. Então, acho que essa parte do preço, né? Fundamental. Eu queria até que vocês conceituassem um pouco pra gente quem é a geração Z hoje e quem é a Alfa, que vocês falaram também, porque são temas, essas questões de gerações são temas recorrentes também na NRF. Não, sem dúvida nenhuma, entender as gerações e as palestras que vão acontecer lá, da própria WGSN e outras mais, falam um pouquinho sobre esses comportamentos de consumidor, né? A geração Z é uma geração muito importante, essa garotada que está aí hoje consumindo com esse comportamento. A geração Alfa é essa geração que veio depois. A minha filha de 10 anos é a geração Alfa, por exemplo. E eles são mais pragmáticos, não é isso, Cecília? A geração Alfa, embora... Sim. Isso vem de cultura já da escola, né? Então, eu acredito que as gerações mais novas, isso já está intrínseco na educação, diferente da minha geração, da sua geração, né? Então, acho que já passou mais uma geração da geração Z, já vem com essa cultura, com esse preparo mais para esses temas. Maria, você disse que assim, a geração Z se importa, mas ela é muito ideológica. A geração Alfa também se importa, mas ela é mais prática. Eu diria que a geração Z não é a questão que ela é ideológica. Muitas vezes ela é contraditória mesmo, né? Acho que tem essa coisa da contradição. Eu gostei muito desse papo que você trouxe da Speedo, porque essa história de você se guiar pelo consumidor, isso é muito importante. É aquilo que a gente chama da customer centricity, é o consumidor no centro. Porque o modelo de negócio anterior do varejo era assim, eu vou me abastecer de produtos, né, comprando com quantidade para poder fazer uma boa compra e poder colocar uma margem bacana, e vou comprar esse estoque baseado em previsões, em tendências e tal, e uma vez abastecida a loja, eu vou procurar quem compre esses produtos. O processo hoje está se invertendo, né? As marcas precisam conhecer e entender e conhecer quase que individualmente este consumidor e orientar o seu modelo de negócio em torno dessas pessoas, né? É por esse motivo que entender, compreender essas gerações, o comportamento de consumo delas e como isso está evoluindo e evoluindo muito rápido, né, pode ser determinante para o resultado das empresas varejistas, uma vez que se você ainda está atuando com um modelo de negócio, com um mindset de você se estocar e procurar vender, que é o mindset da venda, você vai perder capacidade de competição na comparação com as empresas que estão com o mindset do consumidor no centro, como falou muito bem a Speedo. Então, eu acho que este conceito que você trouxe, juntando com essa conversa da gente sobre essas novas gerações e comportamentos, muitas vezes contraditórios, mas que vão se consolidando ao longo do tempo, isso vai ser muito importante. Como essas gerações também enxergam, se a gente for falar de futuro do trabalho, por exemplo, é um assunto que tem total a ver com isso, né? Então, como é que as novas gerações enxergam o trabalho? O trabalho não tem a mesma configuração.
o próprio tema de escassez de mão de obra é porque as pessoas não querem mais trabalhar o presencial, né? As gerações mais novas, principalmente, não aceitam mais o trabalho 100% presencial. Então, isso muda o comportamento de consumo. Que tipo de roupa eu vou comprar para eu trabalhar no home office ou anywhere office? Você pode morar na praia. Como que ela vai... O comportamento de consumo muda como um todo. Então, realmente tem que olhar para o consumidor, de que forma ela quer trabalhar, de que forma ela vai consumir, de onde vai vir a renda. Isso tudo, esses temas estão todos interligados, né? Prioridades mudam, né? Você citou a Kate Anctil, e a gente, na revista impressa que a gente fez agora em setembro, do Mercado de Consumo, ela estava na capa, a gente entrevistou a Kate, e ela falava com relação à geração Z, que eles preferem as lojas físicas, que a boa notícia para o varejo era essa, que, enfim, diante de todas essas contradições, esses comportamentos que talvez não sejam tão compreensíveis, né, tão facilmente compreensíveis, uma coisa ela cravou, e veio um pouco da palestra que ela tinha dado da NRFD 2023, né, que eles preferem as lojas físicas. Como as lojas físicas estão se adequando para esse consumidor? Porque as lojas têm mudado muito, né, Maria, ao longo dos anos. Fantástico, acho que a gente tem mais 5 horas e meia de conversa nesse assunto. Né? Eu queria começar esse comentário, antes de passar a bola para a Cecília, para o Gus, falando sobre essa história dessas novas gerações, como é que elas estão se relacionando. Porque eu gostei muito quando você trouxe, Gus, agora há pouco, a história da questão da economia mesmo. Né? Quer dizer, quando a gente traz essas tendências para o mercado brasileiro, nós temos que levar em consideração que houve uma perda substancial na capacidade de consumo dessa garotada e que isso claramente condiciona um pouquinho a capacidade de comprar ou de consumir produtos, né, de moda especialmente. Né? Então, eu acho que é importante trazer para a nossa realidade também. Está analisando NRF, mundo, mas em algum momento tem que aterrissar e trazer um pouco para a nossa realidade. Do que isso impacta a gente. Saber que o câmbio não está muito favorável, né, Marinho? Nada favorável, nada favorável. Né? Agora, o papo sobre loja física é fundamental. Veja aqui, essa conversa de escassez de mão de obra, Cecília, ela é importantíssima, porque hoje o consumidor não precisa ir numa loja para comprar. Ele tem que preferir ir numa loja para comprar, como a Iana colocou agora há pouco. Né? Só que, ao mesmo tempo, o diferencial dessa loja física é a humanização do atendimento. Né? Eu estar lá e ter uma loja que me oferece, de um lado, experiência, de outro, relacionamento. Eu conversar com as pessoas, eu ter ali um tempo, um espaço, um horário para poder trocar ideias com a pessoa que está me atendendo sobre aquele produto, sobre moda. Não é um papo de venda simplesmente. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo essa escassez de obra, esse processo contínuo de desvalorização do trabalho no varejo, o que em moda é dramático, porque as pessoas querem a loja física para fazer sentido, né, para o consumidor final, ela tem que ter esse atendimento humanizado, tem que ter essa experiência, e a experiência de compra hoje não é você botar lá uma tecnologia qualquer. A pesquisa da Mosaic Lab, né, nossa área aqui de inteligência de mercado, apresentada no Latam Retail Show, mostrou claramente que o consumidor percebe muito nitidamente a diferença entre aquilo que é espuma, aquilo que é bruma, aquilo que é só feito para poder fazer firula, é aquilo que realmente importa. Lembrando que o tema da NRF desse ano é Make It Matter, ou seja, faça isso valer, faça isso ser relevante, importar. Né? Então, acho que a loja física ela é importante para essa nova geração, desde que ela não seja aquela loja física chata, que não tenha aquele vendedor procurando apenas fazer uma venda. Mas no Brasil, Cecília, a maior parte da nossa mão de obra é remunerada por comissão. E as métricas de desempenho são atreladas à venda. Então, a gente tem aí uma dissintonia entre o que o consumidor busca e o que o modelo de negócio de muitas empresas varejistas praticam. Eu queria fazer um comentário rapidinho e contar uma historinha rápida também. O comentário é que eu acho que essa questão também, isso que você falou, que as pessoas estão procurando a loja física, né? Na pandemia,
a gente teve um boom de algumas coisas, né? A gente teve um boom de telas, de reuniões online, de lives, não sei o quê. Ninguém aguenta mais live hoje em dia. Tipo, deu uma cansada, né? Então, acho que tem um pouco disso. Então, as pessoas... Podcast pode, né? Pode. Até porque nosso webcast é tipo, vídeo, é áudio, vai para texto também. Estamos em todos os lugares, de todos os jeitos, né? É um mini-canal. É um canal. Mas aí, então, eu acho que tem uma questão de cansaço um pouco, né? Então, assim, eu não era um consumidor do online, né? Eu me tornei um consumidor do online, né? Mas tem gente que virou mesmo, assim, com online, e que eu acho que depois de algum tempo sente um pouco de falta. E aí vai a minha historinha, e eu uso como exemplo a minha mãe. A minha mãe, ela ia em lojas, gostava muito de ir em lojas. Muitas vezes eu reclamava, porque quando eu era criança eu ia com ela e demorava. Várias vezes ela saía da loja sem comprar nada. Então, quer dizer, para ela, não era só a compra. Fazia parte de um passeio, né? Um passeio, conversar. Programa. Quantas vezes a minha mãe fala das vendedoras, das donas das lojas, como amigas, assim, sabe? Né? E aí, o que aconteceu na pandemia? Ela começou a comprar online, se acostumou com isso, né? Hoje, ela não dirige mais, então ela tem uma limitação para ir nas lojas, né? E ela continua comprando online. Mas, quando ela vai para Serra Negra, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, ela passa um dia inteiro andando nas lojinhas, porque ela precisa daquilo, né? Mais do que para comprar. Porque para comprar, ela tem feito isso no online, mas ela precisa daquele momento. Mas eu acho que os jovens também, né? Porque os jovens, a gente tem uma geração que é nativa digital, né? E os alfas, mais ainda, né? Nasceram já injetando lá o termo, né? Então, eles também acho que tem essa questão de... Eles nem tiveram, possivelmente, essa experiência da loja Nem física. sabem o muitas antes, vezes. né? Não sabem o antes, exatamente, como as pessoas mais velhas. Mas também sentem falta de algo diferente, de algo de relacionamento, né? E aí, talvez seja essa a questão de quererem estar nas lojas físicas, né? Como é que é na moda essa reinvenção das lojas? Eu acho interessante isso que a gente está falando, que às vezes a gente fala, né, a venda online, o online nem sempre é no e-commerce ali, né? A venda hoje deveria começar no WhatsApp. A gente vê isso muito, né, ressignificando o papel do vendedor da loja tradicional, que tem um fluxo menor, e ele hoje está ali ativando o cliente, ele tem uma lista, ele tem um CRM, ele sabe qual é o cliente, com qual preferência, qual cliente abordar com qual produto, ele começa a ativar essa venda à distância e depois ele converte para a loja física, né? Então, tem um grande papel a ser ressignificado realmente dessa função do vendedor da loja física, né? A Marinho fala bastante disso, porque ele precisa ser mais eficiente e ele precisa ser realmente ao ponto certo do consumidor. Não é somente mandar uma lista de transmissão e tal e vem comprar. O consumidor não aceita mais isso. Ele quer ir para uma loja. Então, a loja precisa ter tecnologia para você ter as novas gerações ali, e tecnologia, às vezes, é você explicar um produto ali, ele interagir de alguma forma. A gente está na loja, a gente está pesquisando esse produto em outros lugares, então isso tem que ser, né, englobado nas políticas, mas a moda, acho que a gente vê isso, alguns bons exemplos, né, de grupos maiores que investem na equipe de vendas diferente hoje. Então, é uma equipe que trabalha CRM já forte, então o vendedor é eficiente, ele consegue converter melhor, mas eu acho que tem um caminho muito grande a ser construído aí, principalmente quando a gente pensa para reter, nem gosto muito dessa palavra, né, da gente reter talento, porque parece que a gente tem que aprisionar a pessoa, reter, prende aqui. Daqui tu não sai. É tudo que eles não querem, né, como o futuro do trabalho hoje, mas como é que você tem aqui talentos ali que está trabalhando, às vezes de sábado e domingo, todo mundo fugindo disso, né? Qual que é o propósito? Então, tem que investir muito em treinamento de equipes, né? Não só treinamento de venda, mas de como se relacionar com o cliente, de CRM e, digo mais, temas sensíveis no varejo hoje é uma coisa muito importante para a gente falar, porque equipes que não estão preparadas ou que tenha letramento racial ou que tenha saiba lidar com situações difíceis no varejo, isso pode ser um problema muito grande para as lojas, né? A gente tem aí casos, eu acho que a Zara é sempre a que mais aparece com esses temas sensíveis e tal,
a equipe da loja precisa estar preparada. Como é que ela lida com aquilo? Como é que ela lida com um furto ou com alguma questão? Então, acho que tem um caminho outro grande. Tipo de treinamento, né, Cecília? É outro tipo de treinamento. Então, Acho que isso é precisa importantíssimo. treinar as equipes em vários aspectos. Não só venda. Não só venda. Como lidar com seres humanos. Isso! Eu acho esse papo muito bacana. Até porque a gente brinca dizendo que muitas vezes predomina ainda na gente, ser humano, a lógica da Cecília Meirelles. Ou isso ou aquilo. Né? E não é. A gente fica aqui falando de loja física e de digital como se fossem duas coisas apartadas. Né? E é um vício, porque não é uma coisa só. Né? O físico e o digital são dois lados da mesma moeda. Você até pode, com um instrumento de precisão, parte no meio, mas vai perder valor, não vale nada. Já foi assim, né? Aqui, pelo menos no Brasil, Então. já foi muito apartado, né? Hoje a gente não consegue imaginar mais essa situação. Não acho que esteja tão distante assim essa realidade do passado. Eu acho que, ao contrário, quero ver a opinião da Cecília, eu acho que, ao contrário, é um punhado de boas práticas em boas marcas que hoje estão atuando dessa maneira integrada. Né? Então, você falou muito bem. Você hoje tem, por exemplo, a Arezzo. Cada vendedora da Arezzo faz de 6 a 10 ligações por dia, com base na lista de clientes, usando os dados de CRM para poder saber o que cada pessoa comprou. Isso é Customer Centered Assistance. Isso é você poder fazer o varejo orientado para o consumidor. Né? Você não está tirando oferta para tudo quanto é lado, tentando acertar o consumidor de alguma maneira. Então, acho que você tem a Track and Field fazendo hoje 83% das suas entregas de produtos vendidos online a partir do estoque de uma loja física, né? Ship from Store. A loja tem outras funções, como a gente estava falando aqui agora há pouco, que é essa função de você fazer usar como um hub de distribuição avançado, como você engajamento de cliente. Um exemplo, não é moda, mas é importante, a Decolar abrindo loja em shopping center. Para quê? De um lado, para poder divulgar a marca, ser vista, e de outro lado, para garantir maior credibilidade para a operação online. Se der algum problema no online, eu sei a quem recorrer. Né? Veja como a loja física, não apenas no segmento de moda, mas muito no segmento de moda, ganha um papel estratégico que vai muito além da venda. E muitas vezes a gente tem essa questão você falou da Decolar, da segurança, né? Eu vejo muita gente, conhecidos mesmo, que optam por contratar uma agência de turismo, quando hoje, do jeito que a coisa tá, você pode fazer tudo por conta, né? Mas opta porque fala assim, mas se der alguma coisa errada, eu sei para quem recorrer. Uma loja lá para bater. Então tem essa questão emocional do consumidor também. Né? Ao mesmo tempo, você está vendo diversos segmentos do varejo e também do food service automatizando processos para tentar reduzir custos, o que é legítimo, o que só aumenta a importância da humanização do atendimento. Porque luxo é tudo que é escasso, né? Então, quando a gente... O que restou tem que ser bem humanizado. É aí que precisa ser investido, né? É aí que precisa ser investido, sem dúvida. O papel da loja física, eu acho que ele... Hoje, a gente fala muito isso para moda, é novo, né? Eu acho que a gente não tem grandes exemplos ainda no Brasil, mas teremos, acredito, que o ponto de venda físico gerando novas receitas, né? Quais outras fontes de receita a gente tem para que a loja seja mais eficiente? Então, a equipe de vendas tem que ser mais eficiente, você tem um fluxo menor, ela tem que abordar o cliente de outras formas, trazer para cá, a experiência é a experiência de atendimento também, experiência não é só o que o cliente está vivendo ali, essa experiência precisa ter dados, você tem que usar os dados da experiência do cliente a favor, né, para que possa, inclusive, você começar a monetizar o ponto de venda. Então, acho que isso é uma expectativa que eu tenho muito grande de ver os assuntos da NRF, de trazer quais são os cases, né? Quem está fazendo bem isso, seja em moda ou seja em outros setores, para que a gente traga esses exemplos para cá, né, Marinho? Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, que eu imagino que você está falando. Vou puxar só um rápido intervalo aqui para a gente, um intervalinho rápido da nossa conversa, e daqui a pouquinho a gente volta com Cecília e com o Marinho falando mais ainda sobre NRF, né, expectativas, e também sobre varejo aí para 2024. Não saia daí.
Olá, você já conhece o Bora Varejar? É o podcast semanal da Mercado e Consumo, em que a gente faz uma conversa descontraída com os maiores especialistas, líderes e empresários de varejo e consumo do Brasil. Semanalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 da manhã, na nossa programação. Não perca! Voltamos com o nosso aquecimento da NRF de 2024, aqui no estúdio da Mercado e Consumo, além de mim e de Gustavo, da Mercado e Consumo. Recebemos o Luiz Alberto Marinho e a Cecília Rapassi. E a Cecília já deu aí um spoiler do assunto que a gente vai falar agora, que acho que é um assunto forte para esse ano, né, para 2024. Foi tratado rapidamente em 2023 em painel lá na NRF e tal, mas vai ser mais aprofundado agora, pelo que a gente está vendo. E aqui no Brasil também já tem sido debatido e várias empresas estão aí tentando entender mais do que se trata, que é o tal do Retail Media, né, Cecília? O que é isso? Retail Media, a gente está falando bastante disso, não conhecemos nenhum exemplo de moda, né? Ficamos até buscando, mas são novas formas de rentabilizar o ponto de venda, trazendo para uma tradução mais fácil. Como é que a gente pode monetizar o novo papel da loja física, né? Então a gente está falando de vender mídia mesmo, virar um espaço de mídia, ou para fornecedores que tenham a ver ali com o teu público-alvo, o público que circula naquela loja, mas é um assunto interessante que eu acho que em outros setores, o Marinho talvez tenha exemplos aí legais para compartilhar com a gente, isso já esteja um pouco mais evoluído em supermercados, né? Mas existe uma grande oportunidade de explorar isso em moda, porque a gente tem um público muito interessante circulando ali para aquelas lojas que podem ser abordados por marcas, né? Enfim. Não tenha dúvida disso. Esse é um assunto que vai ser muito quente esse ano na NRF. Acho que isso é resultado, inclusive, de uma mudança na própria indústria de mídia, né? As marcas procurando um contato mais direto com o consumidor em um outro ambiente, que não é um ambiente da mídia tradicional. Hoje você vai em qualquer loja da Raia Drogasil, por exemplo, tem lá as telas, eles têm inclusive uma unidade de negócios, a RD Ads, especializada nesse assunto. Claro que os supermercados trabalham nisso há mais tempo, mas também estão evoluindo, né, nessa oferta de mídia. Formato também, né? E nós tivemos recentemente um evento sobre esse assunto, que inclusive a Iana moderou um painel, o Mercado de Consumo apoiou, né, Iana? A cobertura do Retail Media Show foi a primeira vez que esse evento foi realizado, né? E foram cases incríveis, né? A gente estava até comentando, realmente, não lembramos de ter um case de moda lá. Era muito indústria que vai para supermercado mesmo. Raia Drogasil tem algumas empresas já, poucas, mas algumas já criando suas áreas, né? Ou determinando profissionais específicos para tratar de retail media. Às vezes é o profissional de marketing, às vezes é uma função nova mesmo, né? Então é um foco absoluto, assim, que a gente vê da indústria e de alguns varejos aí. E o que eu tenho impressão, pelo menos olhando lá o que a gente viu na NRF, o que a gente está vendo aqui no Brasil, é que lá nos Estados Unidos isso já é muito mais avançado, até porque tem grandes players no e-commerce fazendo, né, retail mídia no ponto de venda não deixa de ser, o e-commerce também não deixa de ser um ponto de venda, né? Então tem grandes players já com esse tipo de monetização aí, a Amazon, enfim, Walmart e tudo mais, mas também já foram para o ponto de venda físico. Aqui me parece que a movimentação tá meio que ao mesmo tempo, né? Tem os grandes players também de internet, e-commerce fazendo, e as lojas físicas estão de olho também, ainda que eu acho que realmente o setor de moda não me lembro de ter visto assim. Você vê alguma coisa ou outra mais de comunicação interna, não de comunicação de uma indústria, por exemplo, que vende naquela loja multimarca, fazendo propaganda do seu produto ali, né? Isso ainda não é muito comum, pelo menos nunca vi. Mas eu acho que o grande ponto para a indústria da moda é a cultura de dados. Sim. O setor de moda, eu posso generalizar que assim, ele tem muito pouca evolução nessa questão de cultura de dados. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa, né, saber mensurar, ter dados na loja, para que isso vire, num segundo momento, talvez uma mídia. Para você vender essa mídia para um fornecedor, para um fabricante, você precisa ter o dado, você precisa saber quem está circulando na tua loja, em que momento, quem é o teu consumidor. E isso pouca gente tem. A gente vê, eu conheço casos assim, de lojas, às vezes grandes redes, e não tem isso, não tem gestão por indicadores de equipe de vendas, não tem nem indicadores, grandes operações hoje no mercado de moda,
não tem rastreamento dos indicadores do ponto de venda. Então, Mesmo grandes players de moda no Brasil? alguns grandes players também estão engatinhando nesse sentido. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente pode dizer digitalizar o ponto de venda, mas eu pego bem nesse assunto que é cultura de dados no mercado de moda. É uma coisa que alguns já estão fazendo brilhantemente, né? A gente viu até na Latam Retail Show desse ano, exemplo da Aramis, né? O Richard teve lá, falou bastante que a cultura de dados é uma coisa que entrou para ele, é uma das missões que ele sempre teve, e então já está trabalhando com isso. Você vê Reserva, Grupo Arezzo, mas tem muita gente aí que precisa primeiro estruturar essa parte de dados para poder começar a falar de monetizar o seu ponto de venda. Né? Eu acho que você falou um ponto muito importante, Cecília. Tá aumentando a distância, né, essa vala, esse fosso entre algumas empresas muito bem estruturadas. Você citou aí o Grupo Arezzo e Co. Eu citaria também o pessoal do Grupo Soma, que está fazendo isso bem, o pessoal da Vivara está fazendo isso bem, né? E alguns varejistas que, por não estarem fazendo isso bem, vão perdendo espaço, né? Você tem hoje boas marcas que não trabalham todo o potencial da loja física. Se você usa a loja física apenas como um ponto de venda, um PDV, né? E não como o que a gente chama de PDX, onde o X significa múltiplas funções, você está indo pouco dessa loja. Estava, inclusive, hoje mais cedo, conversando com o pessoal de shopping centers sobre esse assunto. Veja que a métrica para definir o sucesso de uma loja em um shopping center ainda é venda no ponto de venda, né? Naquela quantidade de metros quadrados onde se encerra ali a loja. Mas se você começa a ter, de um lado, a mídia aumentando a receita da loja, usando a loja como um centro de distribuição avançado, que traz economia para a operação logística, tanto de entrega quanto de logística reversa. Quando você começa a ter a loja como um ponto de conquista de cliente, 63% dos downloads de aplicativos na Raia Drogasil acontecem dentro da loja por estímulo do atendente. Então, você começa a criar outros valores, né, para a loja física, diferenciando esse grupo de lojistas mais modernos e estruturados de outros que ainda estão se estruturando e que, portanto, vão perdendo participação de mercado. Quando você chega numa loja dessas e não tem o produto que você quer, o vendedor começa a falar de plataforma infinita, coisa que a gente já ouviu em palestra, né, de tendências de varejo. Hoje está na boca de um vendedor de uma dessas lojas, e aí você diminui a ruptura, você consegue tentar fechar uma venda mesmo não tendo produto em estoque. Outro dado importantíssimo que você tocou na história da cultura de dados, Cecília, é que como muitas lojas estão reduzindo sua área de venda, né, até para poder ter custos mais enxutos, você precisa ter muita precisão no estoque. E essa precisão no estoque você obtém como? Usando dados que te permitem fazer a previsão correta. Isso. E essa questão dos dados com retail media é fundamental porque você consegue fazer campanhas mais assertivas para aquela loja específica, mudar rapidamente, né? Porque a gente pensar num mercado que antes tinha, sei lá, um banner, um totem de uma marca, de uma indústria que vende ali, né? Uma marca vendida lá. Hoje aquilo pode ser atualizado se você tiver uma mídia digital com muito mais frequência, campanhas sazonais, né? Produtos que estão em estoque, colocar em promoção, enfim, essa comunicação é muito mais personalização rápida, personalizada e imediata, né? Sabe que ontem, a gente está gravando aqui numa quarta-feira, né? Na terça-feira, foi ontem à noite, eu e o Gustavo estávamos no evento, e o Eric Buzzi, que é da Yalo, ele falou uma frase que tem muito a ver com o que vocês falaram, e o Marinho resumiu aí, que tem os disruptores, né, que acho que são essas pessoas que têm essa visão para frente, que pensam em inovar, que puxam para si a responsabilidade de trazer essa novidade para o Brasil e tal, e tem os seguidores, né, que depois pode ser que quando entrarem na onda do retail media, por exemplo, já tenham perdido o mercado, né, já vão ter perdido o mercado, quer dizer, essa é a diferença, realmente, acho que dessas marcas que você estava falando. E olha que legal, no passado, quando a gente fazia Studio Tour em Nova York, o mais legal era ver a loja. Olha que arquitetura bacana, olha que experiência legal aqui, essa tela, né? Hoje, o mais legal não é o que a gente vê
na loja é o que o pessoal que nos recebe nos conta sobre as estratégias que estão por detrás. É entender, não é ver, né? Porque essa utilização de dados, a personalização das ofertas, essa coisa do aumento da eficiência a partir do uso da tecnologia, tudo isso são coisas que não são perceptíveis ao olho nu, e é por isso que visitar uma loja com a gente, ou sem a gente, faz toda a diferença. Porque a gente vai conversar com as pessoas e depois vai traduzir um pouco de que maneira que isso está transformando o negócio, o modelo de negócio do varejo e o de varejo de moda também mudou. Acho que quem estiver ainda utilizando o modelo tradicional, repetindo, eu abasteço a minha loja com base naquilo que eu acho que são as tendências do mercado. Aquilo que eu acho, né? E a quantidade, eu compro em quantidade para poder ter um desconto nessa compra, para poder melhorar a minha margem. Se isso estiver descasado, e geralmente pode ter risco grande de estar, do que o consumidor efetivamente busca, lembrando que esse gosto do consumidor é volátil, está o tempo todo oscilando, porque hoje as coisas mudam assim de uma hora para outra, você vai ter muita dificuldade de ter resultado no varejo. Tem que tomar cuidado com as verdades absolutas, né? No varejo de moda a gente tem muitas verdades absolutas de varejistas, né? Ainda que não abriram, ainda tem varejista que não abriu, não, minha equipe não fala pelo WhatsApp com o cliente, porque eu não vou controlar o que ele vai falar ali, o celular na mão, então tem que evoluir realmente e mudar o papel da loja física, né? Total. Sabe que você está falando de visitas, e aí a Cecília falou no começo da Regiane Romano, né? E ir com ela para a NRF realmente é diferente, né? Porque desde a visita nas lojas, ou você indo para um jantar, enfim, para um evento da delegação e tal, ela vai te trazendo insights, né? No ônibus ali, olha aquela câmera, olha como é que tá aquela... Na rua, né? Na rua, exato. Ela mostra as câmeras que ficam na rua. Olha, esse daqui serve para isso, esse está medindo aqui o tráfego, aqui está mandando segurança, não sei o quê. Exato. Vocês repararam nisso? Não reparamos. Só ela mesma para reparar, né? Nas lojas tem muito isso. E no tour ali que ela faz na feira em si, que é muito legal, porque é isso, a gente, por exemplo, que é jornalista, pra gente tudo parece encantador e inovador e tal. Vocês que são especialistas já têm um outro olhar, né? Ela, especialista em tecnologia, também tem um outro olhar para tecnologia, que é isso. Às vezes, isso aqui é legal, mas assim, não é para agora, não temos recursos, enfim. É uma experiência realmente muito bacana. Vai ter um ponto que eu queria trazer aqui ainda, que a gente ainda não comentou, que é a questão da polarização. Esse ano, a NRF vai focar muito na questão do varejo de luxo. E nós temos visto, recentemente, marcas de luxo voltando ao mercado brasileiro ou expandindo presença no mercado brasileiro por meio de shopping centers como Iguatemi, como o Cidade Jardim, Iguatemi, JHSF investindo nisso, em outros pontos também. E, de outro lado, também teremos na NRF algumas palestras falando sobre o varejo de valor. Aquele que você tem qualidade, mas com preços acessíveis. Essa realidade do varejo de valor também é muito relevante no mercado brasileiro, quando você tem ainda muitas famílias com poder de compra comprometido. Né? Então, acho que olhar para essas palestras sobre esses dois polos, né? O varejo de luxo e o varejo de valor, e ao mesmo tempo trazendo para a nossa realidade de como esses dois extremos vão se destacar e os riscos que isso traz para quem atua no meio, né? Que nem é o varejo aspiracional de luxo, nem é aquele que oferece a qualidade acessível, quem está aqui no meio vai estar possivelmente numa zona de maior risco. Como é que você vê isso no mercado de moda especificamente, Cecília? O mercado de moda luxo é muito relevante, muito importante, né? Tem até eu vi uma pesquisa recentemente que o ano que vem, ano 2024, já é ali, né? A gente já está em 2024. Tem uma grande expectativa que o turismo vai aumentar fortemente, né? E o mercado de luxo, ele consome muito do turista. Tanto a gente no Brasil recebendo mais turismo, né? Quanto o turismo mundial. Então, assim, as marcas no Brasil sempre foi um polo muito, muito forte, né? E eu queria citar também as marcas brasileiras se destacando aqui nesse quesito. A Pati Boa, eu acho que é um exemplo disso, de marca de luxo, que vem se destacando no mercado nacional e fora do Brasil também. Acho que é uma marca brasileira que é a única que desfila na New York Fashion Week, né? E a gente vai, inclusive, visitar a operação dela.
quando você citou, né, que é o nosso Study Tour da Gouveia conhece de fato a operação e o que faz a operação ser realmente diferenciada, nós teremos uma visita especial lá na operação da Patiboi em Nova York, tem uma loja no Sorro, e também no showroom de atacado, que é na Quinta Avenida. O atacado lá da Patiboi, se eu não me engano, é 70% da operação nos Estados Unidos, então fornece para o mundo inteiro, atende a Europa também. Então, a operação de luxo de uma marca brasileira, saída, eles gostam de dizer, né, de Uberlândia para o mundo. Então, é muito legal, um case muito legal, que investe em bordadeiras, né, tem escola de bordadeiras no interior de Minas Gerais, e é uma marca que está relevante, vestindo J.Lo, vestindo Beyoncé, enfim. Então, o mercado de luxo brasileiro ali, imagina, né, dentro do varejo de Nova York, ser relevante. E a gente vai ter esse case lá para a gente estudar junto. Só fazendo um comentário, porque no mesmo episódio, lá para o começo, a gente falou da questão financeira, da geração Z, agora a gente está falando do mercado de luxo, né? O Brasil, pelo tamanho, pelo número de pessoas, ele tem espaço para todo mundo, né? Para todos os gostos e bolsos. E falando de Beyoncé, lembrando que, de alguma maneira, a gente começa a ter também regularmente a presença de celebridades que desenvolveram suas próprias marcas a partir da sua imagem pessoal. Esse ano a NRF trazia Drew Barrymore, né? Que eu, como sou uma pessoa mais das antigas, vi menininha. Eu ia falar isso. Para quem não sabe, né, é a menininha do ET. E depois virou uma atriz espetacular, com trabalhos magníficos e que agora está com a sua própria marca de produtos de beleza, mas focados nessa pegada sustentável, né? Que de fato parece ter muita aderência para essas novas gerações. Bom, e tem o Magic Johnson também, enfim, aí falando mais de carreira, né, de liderança, possivelmente. A NRF sempre traz essas celebridades também para compor ali, né, o palco. Gente, super obrigada por esse aquecimento. Se deixar, né? Se deixar. Vamos falar muito ainda sobre NRF e sobre outros assuntos mais aqui. Aí, Ana, eu acho que eles têm que voltar aqui pós-NRF para ver se tudo isso que a gente conversou, né, aconteceu. Como que tá lá, né? Exatamente. Marinho, mais uma vez, brigadaço. Muito obrigada pela participação, pelos insights e estamos juntos aí. Obrigado. E Cecília, também, muito obrigada e espero que você volte logo aqui a falar com a gente. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Agora vamos ver o pós, né? Estaremos juntos ali para discutir tudo ali no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, Teatro Bradesco. Entre em contato com a gente, esteja lá. Vai ser um dia inteiro, não apenas com os consultores que estiveram na NRF, mas com convidados especialíssimos. E vamos ter aí a oportunidade de estar não apenas traduzindo o que aconteceu na NRF para o cenário brasileiro, mas também ampliando os debates em relação ao futuro do varejo no Brasil. E omnicanal, né? Terá transmissão online também e será presencial com transmissão online, né? Então, perfeito aí para quem não conseguir estar aqui. Gente, obrigada a vocês também que acompanharam a gente em mais um webcast aqui especial da Mercado e Consumo. Obrigada, Gustavo, pela companhia. Obrigado. E a gente volta com a cobertura da NRF também, com o pós, enfim, com tudo que tiver relacionado ao assunto e a varejo e consumo de maneira geral. Você acompanha aqui nos nossos canais, tá bom? Obrigada e até a próxima.